mais um episódio aqui do Conselho e Conselheiros. Hoje, somente com uma dupla aqui, eu e meu amigo Cris, para receber um convidado muito especial, muito bacana. Foi meu professor em uma das minhas formações de conselheiro e vem hoje compartilhar um pouco da experiência dele com a gente. Cris, o que você pode esperar dessa conversa que a gente vai ter hoje? Bacana, Glauco. Obrigado. Bacana mais um episódio aqui do nosso podcast. Obrigado, Anderson, por vir. Queria começar introduzindo um pouquinho aqui, apresentando o Anderson, né? Anderson é fundador da GoNew, uma edtech, né? Voltada para a formação de conselheiros da nova economia. Liderou projetos de transformação em grandes empresas, Unisys, PwC, a lista é grande aqui. Book, entre outras. Criou livros, né, também, né, sobre métodos de governança e relação de negócios, como Academia de Sócios, e oferece programas de certificação e formação de governança corporativa, tecnologia e sustentabilidade. Belo currículo. Belo currículo. Eu preciso de um corte dessa parte para mostrar lá em casa. Vou O pessoal me valorizar um pouquinho mais. Muito bom. Não, cara, é muito bacana. E me conta um pouquinho como é que foi essa trajetória. Como é que você acabou ajudando na formação de conselheiros, governança e etc. Como surgiu essa ideia? Cara, não foi nada planejado, cara. Nada planejado. E eu acho que isso diz muito sobre o que é hoje. É, tipo, genuíno mesmo, assim, né? Estávamos falando até um pouquinho antes de entrar aqui, né? Que hoje essa coisa de formação de conselheiro, né? Tem que tomar cuidado porque parece que virou, né? Nova onda, né? Isso não é para todo mundo. A crença da GoNew é que isso não é um negócio de massa, né? É uma questão, não pode ser uma rodoviária, né? Quer dizer, existe um princípio muito fundamental quando você tenta democratizar esse assunto para além das grandes companhias brasileiras, que é o princípio da confiança, né? Por quê? O PIB brasileiro não está na B3, né? Então, significa o seguinte, que a maior parte das oportunidades que nós vamos ter para apoiar empresas, aí já podemos chamar isso de conselheiro, não conselheiro, não vamos nos preocupar com rótulos, é em companhia de capital fechado, geograficamente distribuída, né? Companhia de dono, que tem todas as indiciocracias, família, tomada de decisão, o filho quer ir morar em Miami, né? A amante está ali no O filho quer board. alguma coisa, o outro filho não quer nada, e como é que eles vão dividir por igual, né? Justamente. Então, assim, esse é o Brasil real, né? Então, por onde eu ando, a gente, depende do jeito que você coloca, você até é refutado. Não, eu não preciso. Conselheiro? Não. Governança? Não preciso. Então, a gente sempre tentou fazer da GoNew esse negócio mais genuíno, como eu falei, que faz com que a gente acabou criando isso que está aqui na minha camiseta, né? Uma inteligência coletiva. Então, o Glauco nos deu a honra, teve lá, né, com a gente. Logo, logo estarei por lá também. Opa, vai ser uma honra também recebê-lo, né? E isso faz com que a gente faz uma coisa assim de alto nível, no sentido do capital intelectual que está ali. Não é uma arrasta para cima e vem fazer um curso de conselheiro e sai ganhando 60 mil reais. Isso não vai funcionar. Mas não é tão simples assim, né? E o que é legal, eu fiz a formação de Master em Governança, de Conselheiro em Tecnologia com vocês. Acho que teve uma diferença de uns 6 meses entre um e outro, o curso que eu fiz, e o quanto mudou. Assim, acho que essa inteligência coletiva ela faz com que as coisas mudem absurdamente rápido, porque é muito vivo, né? É tudo vivo, né? Agora, nós estávamos diante de alguns temas recentes, né? Nós estamos aqui no começo do ano de 2025 para, né, pra posicionar todos aí na posteridade. Então você tem aqui um arrefecimento, por exemplo, das pautas de ESG, né, a questão do woke e tal, né? E na GoNew a gente nunca quis, por exemplo, nós não temos um programa de ESG. Primeiro que a gente entendia o seguinte, cara, para ser profundo mesmo, as pessoas eventualmente estão indo fazer esses cursos, na minha opinião, com todo delicadeza e carinho, né, ou com pouca, as pessoas vão fazer um programa de ESG, elas saem sem saber o E, o S e o G. Porque é muita coisa, cada tema desse é muito profundo e tal. Então o que a gente fez? A gente falou, não, vamos verticalizar. E com isso, eu acho que a gente criou uma trajetória assim bacana, inclusive perante as escolas mais clássicas, né, que a gente respeita muito, né? IBGC, Dom Cabral, cara,
São um legado importantíssimo para esse país. São E como é referências. que foi essa relação com eles? Porque você desafiou um pouco, né, Então, ali toda essa tradição. você sabe que no começo teve miscelâneas De de sentimentos e sentimentos aí. Primeiro, eu sou alumni dessas escolas. Eu fiz o IBGC, eu fiz a Fundação Dom Cabral e eu fiz um mestrado em Governança e Sustentabilidade na FGV, que deu origem ao livro Governança e Nova Economia, que gerou a comunidade e gerou depois a escola Agronil. Aliás, essa é uma sequência importante aí, eu falo pouco disso, né. A Agronil não nasceu uma escola e vão vender curso. Não, não, não. Antes era um livro, o livro foi crescendo, provocou uma discussão e o livro tem várias limitações, né, a minha sabedoria acaba rápido. e é temporal, né, o livro é temporal. Temporal. Tanto é que a gente não atualizou ele de propósito, porque tem alguns livros que você tem que entender no contexto do momento. Embora ele tinha várias limitações, naquele momento, 2016, 2017, ele estava sinalizando, dizendo assim: olha, a governança, ela está mudando, ela precisa mudar. Ela precisa ser mais jovial, ela precisa estar mais simples, ser mais ágil para pequenas, médias empresas, tal. E a gente falava isso naquele momento lá, e aí isso que ecoou muito bem, porque as pessoas parece que estava represado um pouco isso. Então a agenda da governança sempre foi uma agenda tida como isso aqui é para Petrobras e para Vale, certo? Então a gente capturou um pouco desse valor naquele momento. A Agonil nasceu ali, a comunidade, o livro foi lançado em 2018, a comunidade nasceu logo depois. Em 2019, em junho, a gente formou a primeira turma, então vai fazer 5 anos. Agora, em junho, faz 6 anos, né? 5 para 6. De lá para cá, a gente não apostou numa fórmula de sucesso, fórmula de lançamento, como muitas escolas mais jovens utilizam desses dispositivos, e também não é nenhuma crítica a nada, cada um tem sua tese, né? A tese da Agonil é uma tese um pouco mais intimista desse assunto, entendendo que nós vamos criar uma nova geração de conselheiros, e eu adorei, né, estar aqui, ter a oportunidade, né, um podcast maravilhoso, porque acho que são movimentos como vocês estão fazendo, que a gente está fazendo na Agonil de maneira genuína, que vai criar essa nova geração de conselheiros. Então a Agonil é esse espaço generoso ao contraditório também, né, para que você pegue situações como essa que eu ia citar, do hype, do woke, sei o quê. A nossa discussão é: por que é vivo? Nossa discussão peraí, é arrefecimento da agenda de ESG? Isso é um freio de arrumação ou é um retrocesso? Mas eu não tenho a resposta. Você não tem, ninguém tem. Então hoje a gente acha que se mobiliza mais para aprender juntos do que para ter uma relação professor-aluno ou guru-aluno, né? Legal. E uma pergunta que sempre apareceu aqui em alguns dos nossos convidados, que é a questão da experiência, né, que para muito deles é base para você ser um bom conselheiro, cara, você precisa ter vivido. Uma questão, como é que você olha para esse prisma, né? Realmente a pessoa precisa ter vivido, ela consegue estabelecer, via metodologia, seja o que for, consegue se formar nisso? Como é que funciona essa dinâmica? Como tudo na vida é milhas de voo, né? Não tenho dúvida, né? E desde o começo, desde o day one também da Agonil, a gente tinha essa consciência, assim. A gente falou assim, cara, não adianta nada ficar fazendo curso. Só curso. Vamos criar um modelo em que, de fato, as pessoas possam ir para dentro das empresas, porque, afinal de contas, tem muita empresa que precisa ser ajudada nesse assunto. De novo, por vezes, sem a gente poder chamar, às vezes, de governança e conselho. Tem algumas histórias que eu posso contar aí também que são bem legais sobre isso. Então, nós fizemos isso desde o day one. Resultado, hoje, mais de 500 empresas brasileiras receberam os conselheiros da Agonil. Então, é um módulo prático, né? Que alguns brincam, aluminais nossos, dizem o seguinte: é o módulo do Senhor Estagiário, aquele filme, né? Sei, lembra? Estagiário sênior, estagiário sênior. Justamente, é isso. E é isso mesmo. Esses dias teve um caso, um alumni, amigo nosso, né? Já troca muitas ideias. Ele me liga, diz assim: Anderson do céu, esse dia não, faz um tempo já. Cara, eu tô aqui, eu saí aqui da sala porque o cara começou a chorar da empresa. Isso é a realidade, né? O Brasil real.
né? Não é o que você tem que Às preparar, como vezes você não é. disse, né, eu vou trazer talvez isso. seja a vida do cara que esteja ruindo ali, né? O cara Não, trabalhou é 50 outra. anos, E 30 o cara anos. é solitário, o cara ou a empreendedora, né? Quer dizer, empreender é um ato de fé De fé, de e o persistência. experimento solitário, né? Você entendeu, né? E aí o que acontece? Quando você chega lá com os ouvidos, né? Que eu acho que tem que desenvolver como habilidade de conselheiro, pô, certamente, cara, você vai você vai realmente ouvir, às vezes, né, o que você não está preparado. Tem um quê de psicólogo, né? Assim, de Total. ouvir. Aí ele pegou e me falou assim: "Cara, saí aqui da sala, tal, o cara tá chorando, o que que eu faço?" Eu falei assim, eu brinquei com Dá ele, um né, abraço nele, eu viu? falei: Você não queria ser conselheiro? Bem-vindo, tá, hombre." Dá um ombro pro cara aí, né? É isso que se espera. Mas isso é fantástico, né, não é só a capacitação, De modo o algum. acadêmico, o técnico, né, você tem que preparar ele também para esse dia a dia. E tem uma coisa muito legal, legal a tua pergunta, porque é o seguinte, aí a gente fazia, daí as pessoas faziam esse módulo prático e tal, não sei o quê. E aí a galera começava: "Pô, Anderson, eu queria fazer de novo." Por quê? Milhas de voo. E as pessoas que são se jogam realmente nessa experiência. Inclusive a gente recebe hoje, como a agonia é mais vertical, né, a gente não certifica conselheiros ponto asterisco, que eu brinco, entendeu? Até porque Dom Cabral e BGC fazem isso muito bem. Então se você quer ter, assim, um fundamento mais cross, mais genérico, com perdão da palavra, não é uma crítica a essas escolas, mas, assim, você quer ter uma formação mais, padrão, mais abrangente, pô, é isso mesmo, é IBGC e tal, Dom Cabral e tal, beleza. Como a gente se posicionou? Como a gente começou a lidar com empresas de capital fechado para baixo, na prática, com o dono, geograficamente distribuído, empresa de dono e tal, a gente começou a ver o seguinte, cara, esse cara não acorda dizendo assim: hoje eu vou buscar um conselheiro." Não acontece. Tem que estimulá-lo. E daí o que que a gente viu? A gente viu o seguinte, pô, como é que então vai acontecer isso aqui? Princípio da confiança, né? Você precisa adquirir a confiança. Por exemplo, na empresa de capital aberto, há obrigatoriamente o dever de abrir os números, da transparência. Isso está posto nas regras. O conselheiro e o job description de um conselheiro numa companhia aberta está dado. O dever de diligência está dado. Numa companhia fechada para baixo e vai até as startups, isso é uma coisa assim, é um business de confiança. É o que o cara quiser te falar, né? O que a pessoa ali da empresa que tá reportando, o dono, o fundador, quer discutir naquele momento. Não tem pauta, aquela agenda que a Você gente. tenta Você puxar, tenta mas puxar, organizar um pouco, mas na prática é o momento que o cara tá precisando. E às vezes ele precisa de alguma coisa pontual de tecnologia, pontual de gestão de pessoas, pontual de sustentabilidade. Acho que é isso que a verticalização da GoNew pega bem, né? esse é que pegou, porque daí o que que acontece? O cara, ele não acorda então pensando, vamos partir dessa premissa, né? O cara não acorda pensando, hoje eu vou buscar um conselheiro no mercado. Não é um negócio de headhunter e tal, né? É uma coisa de confiança. Só que como é que você adquire a confiança chegando lá? Resolvendo dor específica, cara. Experiência. É a Então, experiência que vai contar. você, por exemplo, baita cara de cibersegurança, né? Então, na verdade, a GoNew te certificou como um conselheiro em tecnologia, mas no final do dia é a bagagem que você já tem e é com naturalidade que você consegue fornecer a esta empresa conselhos a respeito de tomar decisões sobre tecnologia. Então, isso é natural, só que até então você não tinha alguém dizendo assim: "Não, não, Glauco, chega aqui, pega esse chapéu aqui, agora só essas ferramentas, olha só, vamos construir juntos. Como é que a gente toma decisões, então, sobre tecnologias especificamente na alta gestão e nos conselhos empresariais?" E daí de lá para cá, nesses 5 anos, 4 mais profissionais da GoNew, porque os 2 primeiros eram muito comunidade e livro, entendeu? Então a GoNew, assim, mais oficialmente, 2020, 20 para 21, é que o CNPJ da GoNew acho que é de 2021. Entendeu? Então foi realmente uma comunidade, a coisa foi acontecendo, e aí a gente foi construindo saberes coletivamente. É legal. Deixa eu aproveitar aqui, eu vou pedir um conselho. Eu, Cris, eu pretendo, vou usar meu caso, que é interessante, eu pretendo me formar para ser um conselheiro. Qual que é o caminho? Não recomendo. Você tá eu tenho lá, vai.
Eu tenho alguns bons anos de cyber, eu tenho bastante experiência nisso, mas poxa, eu acho que eu posso contribuir também. E qual que é o caminho para as pessoas que estão nos assistindo, nesse caso, que se encaixa na minha situação ou não, talvez tenha uma trajetória diferente, deveria seguir, ou o que você sugere? Eu sugiro primeiro, antes de você entender que a função de conselheiro, ela é uma possibilidade, que você dê um passinho antes e diga assim: "Espera aí, a função de conselheiro, ela é uma dos 47 fundamentos de governança". Outro passinho para trás. É governança corporativa? Não. Apaga esse corporativo. Pense na governança como uma disciplina maior, aonde eventualmente você vai ser um agente de governança com espectro maior para estabelecer algum controle aonde você chegar, ok? Perfeito. Quando a gente transforma essa perspectiva e deixa ela um pouquinho mais ampla, não atrelada ao viés da governança corporativa efetivamente, nós vamos estar discutindo coisas do tipo: você vai chegar numa empresa, tocando a questão, por exemplo, de segurança no ambiente tecnológico e tal, você vai chegar para ele e vai dizer assim: cara, se vocês forem cancelados aqui nas redes sociais, tá? Menos cyber e mais risco reputacional. Como é que você responde a um incidente de cancelamento nas redes sociais? Eu vou dizer para você, 99% das empresas deste país vai dizer assim: Não sei. não sei. Nós temos, dentro do programa Master em Governança, porque governança para nós é essa disciplina maior, mais jovial, alimentada por coisas do cotidiano que estão acontecendo, e como é que eu orquestro isso para dentro das empresas quando tem uma empresa. Às vezes só tem os meninos dentro do cowork, certo? Às vezes você tem uma rede, uma comunidade. Vamos lembrar, qual é a tendência hoje do futuro? É menos as coisas herméticas fechadas, é menos os feudos, as organizações e tal. Cada vez mais nós queremos estar trabalhando em empresas on demand, onde... Eu vi um cara falando o conceito de agrupamento orgânico de pessoas para a formação de economia. Falei: "Nossa, assim, até digerir esse negócio", mas é isso que você tá falando, assim, aquela estrutura formal, aquele negócio que a gente está acostumado, talvez esteja com os dias contados. Lógico, a gente sabe que vai demorar muito para acontecer, mas na economia do mundo real, é isso que talvez você vê o ecossistema de coworking. Aquilo é um emaranhado de gente trabalhando, se falando, fazendo negócios, fomentando comunicação entre eles. Justamente, então, perfeito. E nesse sentido, você vê que, assim, é a governança corporativa que vai resolver como é que é o nome aí? Arranjo, Agrupamento agrupamento orgânico de orgânico de pessoas. pessoas. Então, aí você vai dizer assim: deixa eu te dizer o agrupamento orgânico de pessoas, você precisa de governança corporativa. Você tem que criar o comitê de organização Do agrupamento. Do agrupamento. Então, esses modelos mais malucos, eu acho que, assim, é entender que hoje eu diria o seguinte: uma coisa muito séria aconteceu comigo antes mesmo de ter o Unil. Eu tinha uma outra empresa, né, que é uma startup também, que tentava ser mais escalável e tal. Eu acabei me desfazendo das minhas posições nessa empresa e tal, né? Mas o que acontecia naquele momento? Meu sócio era um dos caras, eu aprendi muito com ele, querido Jorge, meu ex-sócio. Ele era um cara já muito profundo das questões da governança, né? E eu ainda aprendendo e tal, entendendo. E aí, como o produto que nós vendíamos, ele foi refinado com essa experiência do Jorge, porque nós atendíamos donos de empresa. Então, quando ele chegava e sentava na mesa do vinho para vender o produto que nós tínhamos, que não era um produto de governança, by the way, certo? Mas ele vestia aquele produto com o vocabulário da governança. Ele dourava a pílula do que nós entregávamos, porque ele trazia discussões sobre sucessão, sobre perenidade, palavras que nós ganhamos com a governança, né? E isso refinava. Então, antes da gente se posicionar como conselheiro, efetivamente, eu daria: seja um agente de governança no sentido mais amplo dessa palavra e utilize dessa nova disciplina, quando entendida de uma maneira mais ampla, risco reputacional nas redes, etc e tal, como um dourar da pílula de qualquer conhecimento, seja de cyber, seja de qualquer conhecimento. Só vai te ajudar a você dourar melhor tua pílula, inclusive
a deixar de ser remunerado como consultor do que você entende, para dar uma valorizada um pouco na hora, né? Valorizar um pouquinho e virar como conselheiro. Põe Sim. um 0 a mais ali na conta, tá É, valendo. é, é. Não, mas é bem legal. Deixa eu como alumni da GoNew, uma coisa que me chamou bastante atenção e eu gosto muito são as ferramentas. Porque nas outras formações que eu vi, tem muita teoria, muita informação, que é super útil, mas não entrega-se ferramentas. E vocês têm uma abordagem de entregar os ferramentais, o revisão de acordo de sócios, assim, os guias de práticas. Por que dessa ideia e o que você vê de benefício inteiriço De na entregar, prática, né? de entregar isso, né? Vou começar com o folclore, né? A minha esposa que me cobra, né? Pô, cara, o meu último livro chama Academia de Sócios, né? Que é um redesenho de uma ferramenta que você conhece, que é um problemaço hoje, né? Assim, alinhamento de sócios, né? Nem precisa chamar de governança. Aliás, não tem a palavra governança dentro do livro, entendeu? Por quê? Porque se você chegar pro cara, governança, ele vai repelir, mas você dizer assim, você tá alinhado, vocês querem crescer 138% dos próximos anos, mas você e teu sócio estão alinhados sobre como isso vai acontecer? Concordam sobre isso? Cara, aí você abre a porta do negócio. Cara, e é muito louco, você é incentivado a fazer isso na prática e eu fiz com meu primo, assim, família. A primeira pergunta já deu pã, assim, já, tipo, você usou, assim, tela azul, algum respondeu alto, outro deu Y, fala, nossa senhora, tá Não, muito na longe. verdade eu estava pensando, pra que eu chamei esse Por que eu cara? chamei esse cara aqui? Mas é muito provocador, a ferramenta ajuda a provocar, né? Ajuda a provocar. Então, assim, e aí nesse sentido a gente acaba percebendo que você tanto tem que se utilizar dessas ferramentas para esse tipo de coisa, como elas também são vivas. Porque o conhecimento hoje é perecível, entendeu, Glauco? O conhecimento é perecível. Por que que a gente se vê hoje, aliás, eu participo de conselhos hoje, muito provavelmente mais sobre estratégias de comunidade, de plataforma, de inteligência coletiva, que hoje qualquer empresa precisa de reskilling total contínuo das coisas. Por quê? Conhecimento é perecível. O algoritmo que nós criamos na GoNew para a disciplina governança e para ressignificar um pouco dessa disciplina, acabou gerando uma outra coisa. Acabou gerando uma Learning Community Tech. Entendeu? Então hoje, aí, até que a gente comprou uma empresa do Ricardo Amorim, do Alan Costa, do Arthur Igreja, que é o AAA Inovação, porque eles atendiam cerca de 15.000 empresas já com educação. E nós não tínhamos a parte B2B. Nós só formávamos o lado dos conselheiros, o B2C. E quando a gente viu esse match, a gente falou assim, cara, tanto eu posso agora levar esse tipo de coisa para empresas pequenas, médias, etc e tal, não só a governança, mas eu também posso levar esse jeito de aprendizado que é absolutamente novo, que é, na verdade, hoje o equity da GoNew, vamos dizer assim, é esse modelo de uma aprendizagem de inteligência coletiva que gera os livros continuamente. Ontem nós lançamos 6 novos livros, que já estão velhos hoje. E a partir disso, na manhã, na aula tal, já vai estar sendo revisado. E o escrutínio das pessoas, então você soma, a gente fala tudo da inteligência artificial, pero não mútil, né? Então, você reunir pessoas de altíssimo calibre, de alta gestão, junto com a IA, cara, aí é maravilhoso, né? Inteligência coletiva com um nível de processamento. E faz uma inteligência aumentada. Essa é uma sacada legal. Tem a ver diretamente com o conselho, né? Eu acredito muito menos que a gente vai vivenciar o futuro dos conselhos assim, nessas salas fechadas, né? 6, 7 pessoas, 5, 7 ou 9, né? Cérebros maravilhosos, né? Que sabem o caminho. Por quê? Os ciclos de produto encurtaram, os ciclos de empresariais estão encurtando. Que certeza nós temos hoje que daqui a 10 anos vai ter as empresas que estão por aí hoje? Bom, nem o ChatGPT. Não, né, exato. Daqui a pouco, já a chance dele daqui a pouquinho não existir mais e aparecer um outro é muito grande, né? Deixa eu pivotar aqui um pouquinho, aproveitar que você mencionou isso. Que conselho você daria para empresas hoje que tem uma governança mais rígida, ela, sei lá, altamente regulada e etc.,
mas flerta para estar mudando, querendo ser mais ágil, mais inovadora. Como é que se mantém esse equilíbrio? Controle demais, a inovação desconfia, né. Então, a gente tem num dos nossos programas, a gente tem uma aula super polêmica, que é as 45 formas das empresas inovarem, né. E aí quer dizer, uma das formas é o quê? É o clássico inovação aberta, né. E se você olhar sob a perspectiva da governança e do compliance, é um ofensor, né. Total. Muita liberdade. Você está baixando os muros da empresa para elas coexistirem, para elas cocriarem coisas num ambiente tal, segredos. É uma ambidestria ali que tem que ser na veia. Pois é, então eu acho assim, ó, tem alguns casos que eu poderia citar. Tem um caso em Goiás que eu acho maravilhoso. Inclusive, ela é professora nossa, se tornou professora nossa, de um programa que nós temos especificamente certificação para conselheiros em empresas familiares, que aqui tem um capítulo especial. E ela pode ser uma inspiração para as grandes empresas. Por quê? Porque eles têm negócios grandes já, embora seja uma empresa familiar, negócios grandes, negócios absolutamente tradicionais. Exemplo, transporte público, concessão de transporte público. Cara, como é que você inova Que nisso tem aí? inovação? É Como trocar é o que ônibus, vai trocar a o ônibus. ambidestria do quê? Mas segura. Real estate, shopping, um dos shoppings de Goiânia deles. Enfim, negócios assim absolutamente tradicionais. Pois bem, quarta geração, ela é alumni nossa também, ela fez o programa e depois se tornou professora, porque o caso dela é maravilhoso. Ela bateu no peito, falou: não, eu vou criar aqui um CVC da família, um Corporate Venture Capital, e já são mais de 150 startups investidas pela família. Agora, até aí tudo bem. É diversificação de investimento, não é integração com o negócio. Né? Aliás, o John Davis, né, que fala sobre empresas familiares e tal, ele tem a figura clássica, né, de patrimônio, propriedade, propriedade, família e negócio, né? E o que está acontecendo? E esse é um exemplo legal, nós debatemos isso dentro desse programa de empresas familiares. As fronteiras de propriedade, família e negócio, elas estão mais tênues com uma nova economia, com uma economia digital. Veja esse exemplo dessa empresa. Ela teve uma ideia. Ela falou o seguinte: manutenção um dos primeiros investimentos, manutenção dos ônibus. Cara, lista quais são os principais produtos de reposição da frota de ônibus da concessão pública. Aí eu vi que um era aquele apoio de braço, que quebrava toda hora. Impressora 3D. Mas como é que eu vou convencer impressora 3D os patriarcas? Eu vou comprar no meu cartão. Ela comprou no cartão. Pulou a governança ou todo o processo. Uma das nossas frases da Gonil é Speed and Some Control. Some Control. Algum controle é diferente de controle algum. Então a empresa grande, para não fugir da tua pergunta, esse caso é maravilhoso, né? Ela tem que buscar dos controles existentes, ela tem que baixar o flap e vir para algum controle. E não é uma ciência exata, né? O que é algum controle para determinado tipo de empresa? Que acaba entrando na questão de julgamento das pessoas, né? O que a E pessoa pode regulação, entender que tem como se regulação. fala, regulação. Quer dizer, então você pega, mesmo nas startups, uma fintech, por exemplo, ela é absolutamente mais, ou uma health tech, ou a de seguros, insurtech, absolutamente mais regulada do que, por SUSEP, por não sei o que tal, do que uma marketplace. Então, o Some Control, só no ambiente da nova economia, já é diferente. Aí é que vem a beleza da capacidade, remete à tua primeira pergunta lá, quer dizer, vamos esquecer ser conselheiro, vamos ser agentes de governança, ou seja, no final do dia, agentes do Some Control, para que a gente chegue numa empresa, coloque um termômetro, discuta quais controles existem, quais podem ser descontinuados. Então, eu acho que isso é uma das, diante de uma nova e veloz economia, é uma das principais atribuições que a gente pode fazer. Tá entendendo? Só para fechar o exemplo, ela comprou a impressora, começou a imprimir hoje isso virou, uma das startups do grupo,
começa então a atender outras empresas de ônibus outras necessidades. O encurtamento da reposição da peça no ônibus é in-house, certo? Então não espera vir o fornecedor do sei lá da onde, o preço muito mais avançado, então aquilo... E outra, só o efeito colateral de você ver efetivamente a inovação acontecendo, vira um aspecto cultural na empresa de dizer assim, nossa, que sensacional. O que mais, né? Começa a pensar, a abrir, né? Principalmente para as pessoas de mais idade, mais tradicionais, que é o ver para quê. Assim, inovar por inovar sem mostrar resultado, para esse pessoal não vale. Quando eles começam a ver resultado, ver que dá para sair da caixa e fazer diferente, eles vão fomentar, vão ajudar a Sim, fomentar. até porque a maioria dos empresários brasileiros, isso, as grandes famílias também, cara, os caras são heróis, né, cara? Construíram grandes conglomerados e tal, né? Com um nível de informação que a gente nem imagina, Justamente, comparado ao que a gente tem hoje, né? justamente. Então, assim, tem uma outra frase na GoNew: nada é tão novo, nada é tão velho. Né? Então a gente também tem que reconhecer isso, né? É. E agora vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência como conselheiro. Foi antes ou foi depois de começar a Gonil? Como é que você caiu nesse mundo de ser conselheiro e não só formar conselheiros? Foi antes, durante e depois, né? Você sabe que também foi assim, meio por acaso, assim. Eu tinha vendido as minhas posições nessa empresa, que era uma empresa jovem, a gente tinha criado, e eu tinha um sócio, como eu falei, 20 anos mais velho que eu, né? Eu tinha um zero a mais na conta dele, um apetite a risco diferente. Daí veio toda uma série de lições que gerou aquele livro que nós estávamos comentando. Mas o fato é que ao vender as posições, eu recebi parcelado, né? O exit, né? Em 24 meses. Para um garoto, sempre estava, né? Garoto, entre aspas, né? Já tinha. Mas sempre, desde os 14 anos, trabalhando, né? Puta, aluguel, escola das crianças, não sei o quê. Pô, 2 anos recebendo, você entendeu? Aquele ócio criativo, Domênico de Masi. Comecei a fazer academia, fui fazer um mestrado, né? Então, No terceiro mês estava surtando. daí rolou um convite para uma grande empresa de mídia. Olha, a gente está querendo fazer aqui uma inovação, tal. Você pode ajudar? Posso. Daí automaticamente falei assim, puxa, eu vou chamar uns caras também, porque eu sozinho não vou conseguir, nunca tinha negócio de mídia e tal. Aí convidei 2 caras expoentes aí de unicórnios brasileiros e tal. Falei, cara, ó, vamos junto aqui, vamos fazer uma espécie de tamo dentro e tal. Aprendi pra caramba com esses caras. Então começou assim. E aí eu falei, não, agora, pô, agora eu tô sendo isso, então deixa eu fazer as coisas. Aí eu fui fazer, fiz IBGC, fiz Fundação No Cabral. Mas eu era o cara chato da turma, né? Eu ficava assim, não, Era o cara desafiador. mas peraí, mas não é assim numa startup, uma empresa menor não é assim e tal, não sei o quê. Começou assim, daí eu fui afunilando, escrevendo, daí eu estava fazendo mestrado e tal, daí fui montando os métodos, os primeiros modelos e tal. E aí comecei a ser chamado para ajudar empresas, né, assim, a ser conselheiro e tal. Daí, hoje, o durante agora, né, o durante embora a GoNew tenha crescido, eu também tenho um fundo de investimento, né, a gente investe em 2 dúzias de empresas, junto com várias pessoas que confiaram em mim, no Dongley, meu sócio, essa atribuição. Então ali de uma certa forma, mas isso é mais cuidado pelo Dongley, né, eu não tenho mais tempo, fiquei mais com a GoNew. E, de uma certa forma, a gente também está acompanhando, está sendo conselheiro ali, né, então isso também no começo era mais forte, agora diminuiu. E acabou acontecendo de alguns na GoNew nós temos professores e alunos como cofundadores da escola. É muito legal. Eu tenho 150 sócios, né. E esse pessoal, os mais antigos, sempre falaram uma coisa para mim, assim: "Sandro Magaldi, querido, né, autor brilhante", aliás, ele e o Sarib são os caras que estão fazendo, eles são os gurus do nosso tempo, né. Vale observar o trabalho que eles estão fazendo, genuíno também, sem arrasta para cima, bem legal. E aí o Sandrão me falou assim: "Anderson, não fique só sendo professor, cara.
Então, assim, cara, tem umas 3, 4 empresas assim por ano, você tem que estar. E aí eu tento criar uma espécie de mix, assim, né? Atrelado até aos próprios programas que a gente tem. Então, eu tenho uma empresa familiar lá em Goiás, sou conselheiro. Eu tenho uma empresa de mídia, porque parte dos negócios da GoNew tem a ver com distribuição de conteúdos, etc e tal, então beleza. Eu tenho uma empresa genuinamente familiar, onde eu sou conselheiro da família, nós temos um programa de empresas familiares, então eu estou me vendo numa posição que é bem diferente do mercado, inclusive, que a gente está criando, que é a posição de não ser o conselheiro lá do dia a dia da empresa, mas ser o conselheiro do conselho de família independente. Interessante esse case, bem interessante. E o aprendizado já é assim, pelo mesmo motivo que você convida um conselheiro consultivo, um conselheiro de administração, que irradia um profissionalismo nas decisões da empresa, é o mesmo motivo pelo qual você traz um conselheiro externo num ambiente de família. Deve ser bem Porque desafiador. os pau do domingo, Mas você as participa do almoço do domingo ou não? não, é aí que tá. E as porradas do domingo ficam no domingo. Ali, quando é para decidir as coisas, as questões patrimoniais, etc, tal, você tá ali com um cara irradiando um pouco mais de senso de, puta, não tenho que ser, né? Tenho que me comportar aqui, E a rapaz. provocação, eu vou na provocação. Você imagina o Anderson sentado no conselho de administração de uma das top 5 empresas do Brasil? Cara, eu fui já, né? Eu fui conselheiro de uma companhia aberta, né? Por 6 meses. E eu acho que hoje, assim, acho que tudo é aprendizado, né? Então, assim, isso serviu demais para mim, por exemplo, para entender também a escala da coisa, né? Onde você vai tendo que aprimorar, porque, de novo, não tem ciência exata nisso, né? Então, tem empresas que realmente têm isso mais forte. Mas eu entendi claramente que o meu melhor não estava ali. O meu melhor é aonde você tem que baixar um pouco o flap realmente dos controles e tal. É mais Então, ser o agente, como você mencionou. e em empresas maiores, quiçá faça sentido comitês específicos, né? Comitê de inovação, comitê disso, comitê daquilo e tal, daí eu acho que ok, né? Então, eu não me vejo. A resposta objetivamente é não me vejo. E tem um outro motivo que eu também, dialogando com as pessoas que fazem os programas com a gente, é assim, ali você tem um outro risco também, que é o risco de colocar o seu CPF, Fiduciário, né? justamente, né? Então, seja por um motivo ou por outro, eu diria que de cara não seria a recomendação de que você comece por aí. Aliás, o próprio BGC fala isso. O BGC fala, não comece com o conselho consultivo, né? Não é nada novo. O BGC já fala isso. Então, eu acho que é por aí, a gente começar take Boa. care. A gente está caminhando para o final aqui um pouquinho e Deixa que eu faça a sonoplastia. mas eu queria que você resumisse, você acabou dando várias, dicas aqui. Como é que você enxerga a governança do futuro? Cara, eu enxergo ela absolutamente descentralizada, uma disciplina maior. Eu enxergo que, muito provavelmente, essa disciplina, se entendida numa perspectiva maior, ela será talvez a grande solução para orquestrar vários paradoxos que nós vamos começar a ter, né? Assim, vamos pegar um pouquinho a experiência de vocês, que eu sei que vocês têm um background ferrado nisso. Cibersegurança, né? O avanço da tecnologia, da inovação, vai cada vez mais representar uma ameaça e que de difícil decisão, de paradoxal decisão. Por exemplo, a IA. Como é que a gente consegue dizer que ela é ética, né? Então, são os próximas tretas dos próximos tempos, tá entendendo? Então, eu acho que a governança, ela pode ser uma disciplina indispensável a qualquer tipo de profissional para a gente conseguir orquestrar esse futuro. É assim que eu vejo. E que vai ser de decisões extremamente complicadas daqui para frente, né? Quando você tiver uma IA forte, que ela vai falsear respostas, cara, aí, meu amigo, O o ponto de, show ponto de começa. dúvida
vai ter que ter um fiel da balança nessa Justamente. história, né? Justamente. E a gente já conversou, né, inclusive algumas empresas que começam a trabalhar com IA para apoiar inicialmente o conselho. Que, querendo ou não, principalmente alguns são muitos dados, muitas informações, coisas para analisar, né? E o conselheiro, como eu gosto de dizer, né, ele aconselha. Então chegar lá também sem uma análise correta, tudo isso, não acaba não sendo legal. Então, a gente já vê algumas empresas, já passaram por aqui, a gente nas nossas conversas, que começam a surgir, poxa, tecnologia, pô, legal, como é que eu processo isso tudo que a empresa tem? Como é que eu consigo enxergar ela de forma mais transparente, tudo? Um pouco de governança digital Digital. nesse sentido. Tem 3 dimensões que eu acho que, assim, que eu poderia deixar aqui pra gente refletir juntos, né. A primeira dimensão é a governança no âmbito das pessoas, né. Eu preciso governar pessoas, não necessariamente CNPJs mais. A gente falou aqui dos movimentos e depois então tem exemplos que a gente sempre trata e estuda na reunião, Black Lives Matter, Primavera Árabe, Brexit, não é por 20 centavos, você tem a 8 de janeiro, 6 de janeiro, Capitólio. Como é que as coisas criam-se e explode essa ebulição, e isso, na verdade, sacode os poderes, sacode as instituições, sacode as empresas. As empresas estão sendo invocadas a se posicionar diante desses conflitos no mundo. Então tem um desarranjo sistêmico nessas coisas todas que precisa ser orquestrado. Então, para mim, é a governança que, no âmbito das pessoas, vai precisar ser endereçado, no âmbito empresarial, como você está falando também. Então, assim, cada vez menos o colegiado de super experts, como nós falamos. Então, também uma governança viva que se adapta no âmbito empresarial, né? E, quiçá, é a terceira dimensão, mais desafiadora ainda, que é essa governança na sociedade, numa sociedade hiperconectada. Quer ver um exemplo de regulação pesada? Hoje, o sistema todo de governança no mundo, ele é hiperlocalizado. Não é verdade? Por quê? Ele está ligado intimamente à cultura e à lei local do país, certo? Ok, tem um conjunto comum de coisas que talvez variem menos, mas no frigir dos ovos ele tem uma hiperlocalização em cada país em função da cultura e dos negócios, do ambiente de negócios ali. Então, ao só que do outro lado, você tem o quê? Você tem empresas ao toque do dedo, globais, como é o caso dessas big techs, etc e tal, que são transversais, são overseas. Elas estão em Como todo é que você lugar. governa um negócio desse que está espalhado em todos os países do globo, E né? como é que você cruza isso com as hiperlocalização das regulações todas e automaticamente das governanças todas? Então essa treta não vai encaixar. Tanto é que uma das coisas que a gente vai estudar, está estudando já profundamente, é o tal do Splinternet. O que é o Splinternet? É a fragmentação da web. Por quê? Porque vai avançando, está se discutindo agora. Por exemplo, TikTok nos Estados Unidos chegou a ser banido um dia antes da eleição do Trump, da posse do Trump. Austrália questionou muito, embates com o Facebook. Turquia chegou para o Twitter na época e disse assim: "Ó, você só continua aqui se os dados dos turcos estiverem hospedados em servidores dentro do país." STF, X versus Mansi e tal. Eu escrevi um artigo, inclusive, recentemente, está no meu LinkedIn, que dizia assim, ó: o TikTok saiu do ar. E a gente tá quase que relativizando isso. Aí você pensa: "Cara, como é que eu, empresarialmente, ajo diante da ausência de uma rede social por uma questão de embate entre o poder público com não Tem sei o gente quê?" que tem um canal de venda que depende disso aí. É isso aí. Aí eu listei lá, ó, tem 4 razões que isso pode acontecer e tem 5 recomendações, tá no artigo lá, quem quiser dar uma olhadinha. Então, esse tipo de pensamento é governança, mas é uma governança pensada em camadas diferentes. Tá entendendo? Eu acho que é por aí. Perfeito, Não, acho que é fantástico. um excelente fechamento. Legal. Temos que caminhar para o final, Cris. Temos que finalizar agora na prática. Cara, foi um prazer receber você aqui, Anderson, mostrar para a nossa audiência que é possível ter um modelo de governança que é viável para todo mundo, para a economia real, não só para a empresa regulada.
Acho que é isso que a GoNew prega e que vem fazendo um excelente trabalho de divulgação. E é o que é o nosso papel aqui também, mostrar para todo mundo que dá para ser uma governança, dá para ter alguma coisa, o speed and some control, e aí você vai crescendo o nível de controle à medida que a empresa vai crescendo e vai demandando maiores controles dentro de um modelo aceitável que não pare o negócio, né? Acho que esse é o que a gente entrega. Super obrigado. Nós que agradecemos. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você, Não quais recomendo. são os canais? Mesmo assim, se elas Se insistirem... elas insistirem. Anderson Godes, todas as minhas redes, LinkedIn, Instagram, etc, né? GODZ. E o site da GoNew também está à disposição, www.gonew.co, né? Lá você vai encontrar livros, esses livros que são construídos coletivamente, você vai poder entrar em contato com a gente, né? E será muito, muito bem-vindos aí, né? Dentro dessa inteligência coletiva. Gente boa nesse país tem que andar junto. Tem, exato. Muita mãe faz filho inteligente por aí, né? Vamos juntar essas cabeças todas. E finalizamos aqui, pessoal. Muito obrigado para quem acompanha com a gente. Compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as novidades e até o próximo episódio.